Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marina e nós vamos ver hoje sobre laços de comando. Em nossa aula 10.1, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso. Bom, qual é o objetivo da nossa aula 10.1? Primeiro nós vamos estabelecer qual é o conceito de laço de comando, antes de chegar na parte de programação, ver como isso acontece na nossa vida, situações cotidianas. E depois a gente vai entender também o impacto do uso do laço de comando nessas atividades que não são ainda relacionadas à programação, ok? Vem comigo então. Bom, a gente tem laço na vida real? Tem. Os laços, eles podem ser usados para indicar, primeiro, uma repetição de uma mesma atividade, então uma atividade igual que se repete muitas vezes, e também quando todos os envolvidos de uma tarefa precisam realizar a mesma tarefa. Então pensa aí com você, ó. Você consegue pensar em exemplos do seu dia a dia em que todas as pessoas precisam fazer a mesma coisa, a mesma atividade? Ou que todos os objetos envolvidos precisam passar por um mesmo processo? Como se fosse uma linha de montagem? Uma situação, uma fila? Dá para pensar, não dá? Então vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. A brincadeira de passar anel. Acho que todo mundo já brincou disso na infância, não é? Mas para quem não está lembrando, como que é a brincadeira? Bom, há um líder que fica com o anel. Então eu tenho um anel. E eu vou esconder ele nas mãos, assim, fechadinhas. E eu vou passar a mão nas mãos fechadinhas da outra pessoa. De todos os outros participantes, exceto um participante que vai estar do lado de fora. Então, depois que o líder passar por todos os participantes que também vão estar com as mãos juntinhas, ele vai escolher, discretamente, misteriosamente, alguém no meio da brincadeira para ele deixar o anel cair. Abrir a mão assim e deixar o anel cair, discretamente. Quando ele acabar de passar por todos os participantes, deixando o anel ou fingindo que deixou o anel, essa pessoa que estava de fora, ela tem que descobrir com quem está o anel. Porque esse é o objetivo da brincadeira, né? O objetivo é que um dos participantes, né, que estava de fora o tempo todo, descubra, dentre aqueles que supostamente podiam ter recebido o anel, com quem o anel está. Então, o comando é verificar se está com o anel, até que encontre o anel, beleza? Então, vamos tentar aqui uma dica. Esse comando, verificar se está com o anel, tente visualizar mesmo como alguém dando o comando. O que eu quero dizer? Ó, se o comando é ver se está com o anel, visualize o líder, a pessoa que passou com o anel, passando em todas as pessoas e perguntando, né? Enquanto aquele coleguinha está do lado de fora. Você está com o anel? É o comando de verificação. Está verificando se a pessoa está com o anel. Então, a gente vai ver à frente nessa aula que é mais ou menos algo assim, quando a gente quer usar laços no nosso código. Na continuação dessa aula, a gente vai ver realmente os códigos, tanto no Scratch quanto no Python, beleza? Então, quando a gente vai usar isso no nosso código, a gente evita escrever a mesma linha de comando muitas vezes, porque é o mesmo comando, igual a gente viu aqui, que vai ter que ser seguido muitas vezes, por diferentes sujeitos, variáveis, etc. Igual na brincadeira do passa-anel. O comando é sempre o mesmo para todas as pessoas. Você está com o anel? Você está com o anel? Até acabar as pessoas. Exemplo 2. Quando a gente vai assinar um trabalho em grupo. Então, todos os integrantes que fizeram parte, né, do grupo têm que assinar o trabalho. Para o bem da organização, vamos imaginar que ninguém vai assinar todo mundo junto, vai assinar um por um, uma fila. Então, qual é o comando? Assine o trabalho. Então, você consegue imaginar uma pessoa com o trabalho em mãos, passando em cada integrante falando, você pode assinar o trabalho, por favor? E repetindo essa mesma frase para cada um dos integrantes da fila? Isso é um laço de comando também. Agora vamos entender uma coisa importante sobre os nossos exemplos. Motivo do fim da repetição de comandos no exemplo 1, do passa-anel. Nós temos primeiro que o líder vai parar de passar a mão com o anel e supostamente deixar ele com alguém quando acabar todos os participantes. Não faz sentido passar deixando o anel se não há mais pessoas para receberem o anel. Então, o caso de parada aqui foi quantidade total. Tem um segundo caso de parada ainda nesse exemplo. Quando o participante que estava do lado de fora precisa descobrir com quem está o anel, ele não para quando as pessoas acabam, ele para quando ele acha o anel. Então, se ele achar o anel na primeira tentativa, ele já para, né? Não existe a possibilidade dele percorrer todos os participantes e não encontrar o anel, porque o anel tem que estar com alguém. Então, a condição de parada nesse caso é condição satisfeita. A partir do momento que ele acha o anel, né, condição satisfeita, ele não precisa procurar mais. E já no exemplo 2, nós temos também um caso de parada por quantidade total. Depois que todos os integrantes do trabalho assinaram o trabalho,
não há porquê, não há mais pessoas para assinar o trabalho, então o comando assine o trabalho, por favor, se encerra. Quantidade total também. Agora, pessoal, a gente vai ver rapidinho, assim, só por alto, a questão de programas de computador usando os laços. Os laços no programa de computador é igual a gente já comentou, que você tem que imaginar o laço como se fosse um comando realmente lá da palavrinha de comando do código. E esse comando, essa atividade no código vai ser repetida várias vezes. É como se fossem várias etapas iguais, só que ao invés de você escrever tudo várias vezes, o laço faz com que aquela etapa seja repetida. Apesar de escrita só uma vez, está indicado lá que ela vai ser repetida e executada várias vezes. Essas etapas repetitivas são feitas pelos laços. Além disso, as linguagens de programação elas possuem, igual eu falei, palavrinhas de comando, né, para a execução desses laços. E no Scratch, que é a linguagem de blocos, esses laços, que a gente vai ver na próxima aula, aparecem com o bloquinho de repita. Aí vai ter dois tipos, igual a gente já discutiu a questão da parada. Vai ser o tipo em que repete depois de executar uma quantidade de vezes e vai ter também o que repete e para quando encontra uma determinada condição. Na próxima aula a gente vai ver esses dois tipos e com exemplos. E na linguagem Python, os comandos que fazem isso principalmente são o for e o while, que está escrito aí em roxinho. Nós também vamos ver na próxima aula exemplos de código com esses dois. E por fim, acabando essa nossa aula, vamos recapitular. A gente viu o conceito de laços, viu aplicações deles no nosso cotidiano, a gente viu que os laços estão na nossa vida, né? Isso nos ajuda a entender o que eles fazem. E o que a gente vai ver na próxima aula? Vem comigo! A gente vai ver laços com exemplos na linguagem blocos e na linguagem Python, né? Os tipos de laço, aquele que para depois de uma certa quantidade de repetições e aquele que para quando atinge uma condição esperada. E nós vamos ver também exemplos de probleminhas reais sendo resolvidos com algoritmos que usam laços, ok? Vem comigo, foi um prazer estar com você nessa aula. A gente se vê na próxima.